Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Hamilton Ribas, sou analista de investimentos, já fui agente autônomo, já fui gerente de corretora e atuo há 6 anos como analista de investimentos CNPIT, que é o analista que faz recomendações, faz análise, pode traçar boas ideias de investimentos para seus clientes. Nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouco mais dos primeiros passos para você investir na Bolsa de Valores. A gente quebrar alguns paradigmas, quebrar alguns erros conceituais, quebrar esse medo que as pessoas têm de ser investidor. Então, quais são os primeiros passos para você se tornar um investidor da bolsa ou então um trader? Bom, a gente tem o primeiro passo que é obter conhecimento. Não tem como você pular essa etapa. Antes de você investir, você deve saber o que você está fazendo. Então, antes de colocar seu dinheiro numa ação ou comprar uma criptomoeda, um derivativo, enfim, qualquer tipo de ativo, você deve obter conhecimento. Por isso que é bom você sempre ter um mentor, ter um educador financeiro, alguém que possa te orientar ao qual é o melhor passo, tá? Para que você não perca dinheiro e saia sem nem entender o que você fez, né? É muito comum a gente ver pessoas investirem e depois que elas perdem, elas vão obter conhecimento. Não, você que está aqui já se sinta um privilegiado, porque você está aprendendo. Muitas vezes, né? As pessoas perdem e depois vão obter conhecimento, como eu falei. E o primeiro passo para você investir é obtendo conhecimento. Como você obtém conhecimento? Através de livros, através de vídeos, através de cursos. Então, um curso, ele é muito mais, na minha opinião, ele é muito mais rápido para você ter esse passo a passo, tá? Principalmente se o educador já tem experiência prática, né? Porque às vezes você vê lá um livro, mas a pessoa não a praticou, não teve uma aplicabilidade, né? Ele não foi lá e colocou o dinheiro dele. Então é importante você ter alguém que tenha habilidade teórica e prática para ser o seu mentor, para ser seu educador. Muito bem, então qual é o primeiro passo? Obter conhecimento. Segundo passo, abrir uma conta numa corretora, né? Segundo passo, abrir conta numa corretora. Não precisa pagar nada para abrir conta, você pode colocar lá 50, 100 reais que seja, mas se você não quiser, não se sentir confortável em pôr o dinheiro, você pode abrir, tá? E aí, depois que você abriu a sua conta, você vai entendendo o vai e vem do mercado. O que é o vai e vem? Você pega aqui um gráfico, esse gráfico aqui é da CVC-B3, é uma empresa da Bolsa de Valores. Ela está oscilando para cima e para baixo. Quando você abre conta numa corretora, você vai ter acesso a esses gráficos, a essa plataforma gráfica, tá? Então, com esse vai e vem da Bolsa, você vai começando a entender um pouco mais desse universo, tá? Vai tirando o pezinho ali da poupança, né? Da renda fixa e vai colocando um pouco mais em ações. Quais são as ações quais são os tipos de investimentos que você pode fazer nesse mercado? Você pode investir, por exemplo, numa renda fixa, você pode investir através de fundos de investimentos, você pode investir através do Tesouro Direto, que é quando você empresta dinheiro para o governo, e você pode investir através de empresas, né? Investir nas próprias empresas da Bolsa de Valores, a B3, nós chamamos de B3. Então, na Bolsa de Valores, você pode investir nas ações, que são empresas como, por exemplo, Petrobras, Vale, os bancos, né? O Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Itaúsa. Você pode investir nessas empresas e eles vão ter ali o preço das ações, né? Você vai ter lá, por exemplo, você está cotado aqui, ó, ações da CVC-B3, cotada a R$7. Se você for na Bolsa de Valores e comprar uma ação, você vai pagar R$7 nessa ação, né? Basicamente esse é o valor mínimo para você investir. Então aqui a gente já quebra um paradigma, né? Quebra um erro conceitual. Qual é o erro? Precisa de muito dinheiro para investir na Bolsa? Acabei de falar para vocês, com R$7 você já se torna um investidor, você já compra uma ação. Então não precisa ter muito dinheiro. Quem não tem R$7 para investir? Aposto que você tem. Então você pode colocar R$10 para comprar uma ação. Mas quanto que eu ganho? Bom, você vai ganhar à medida que a ação vai subindo e caindo. Se você comprar R$7 e vender a 10, um exemplo, você vai ganhar R$3 por ação. É o beabá da Bolsa, né? Comprar barato e vender mais caro. Na Bolsa de Valores, a gente tem o que a gente chama de perfil de investidor. Por exemplo, a gente tem o day trader, que é o cara que vai comprar ações e vender ali durante o dia, tá? Hoje tem um certo medo, né? As pessoas têm medo de falar em day trade, porque teve algumas pesquisas que comprovaram, né, que a grande parte perde dinheiro. E aí, quem não tem muito conhecimento, quem está de fora do mercado, acaba lendo essa notícia falando assim, ô louco, mas se um monte de gente perdeu, quem sou eu que vai ganhar dinheiro, né? Quem sou eu na fila do pão? Será que eu também vou perder dinheiro? Então isso
é um erro que as pessoas acabam tendo, né? Pô, se um monte de gente perdeu, eu também vou perder. Mentalidade de escassez, tira essa mentalidade. Em tudo na vida é difícil, né? Se você abrir um negócio, quantas pessoas sobrevivem depois de 5 anos, 10 anos, né? Da sua faculdade, da sua escola, quantos se deram bem na vida, quantos conseguiram realmente atingir a liberdade financeira? Então, pessoal, na bolsa ou qualquer outro segmento, qualquer outra especialidade, a grande maioria é na média ou abaixo da média. Poucos se destacam. Tá? 5%, 4% das pessoas da sua faculdade atingiram a liberdade financeira, conseguiram ter um rendimento acima do seu gasto mensal. Então é assim tudo na vida. Não fique dando bola para notícias que vão dizer que a grande parte perde e você acaba tendo uma mentalidade de escassez ou fraca e se encaixando no meio. Então o primeiro erro já tira essa questão. Day trader todo mundo perde dinheiro? Não é por aí. Mas enfim, tem o day trader. Tem também o que a gente chama de swing trade, né? O swing trader, o que ele faz? O swing trader, ele compra ou vende ações com prazo mais longo. Por exemplo, ele compra hoje a Petrobras, quando passa 10 dias, 15 dias, um mês, ele vende. Ele se aproveita de distorções do mercado. Vou explicar de novo. Quando, por exemplo, a Petrobras, na crise lá do coronavírus, caiu de 30 para 5 reais. Teve ações que caíram de 30 para 5. A empresa continua a mesma, continua produzindo, não mudou nada, só o preço da ação. E ele se aproveitou dessa distorção, mas a empresa não mudou nada. Então ele vai lá e compra lá embaixo, na hora que sobe ele ganha uma grande bolada. Pô, ela chegou a 3 reais, né? Depois subiu, agora está 35, quase que 7, 8 vezes. Isso é um swing trade, ele se aproveita das distorções de mercado. Ou então ele interpreta que a ação está muito alta. Ele vê que está muito alto, subiu para 100 reais. Você pega, por exemplo, a Magazine Luiza. Estava custando 26 reais, foi para 2 reais. E lá nos 22 reais, a gente viu vários indicadores que diziam que a ação ia cair. Inclusive, eu, como analista, recomendei isso para os clientes. Recomendei o quê? Vender a ação e depois comprar mais barato. É um assunto um pouco mais delicado, né, que é chamado swing trade descoberto, vendido a descoberto. A gente ganha quando a ação cai, primeiro a gente vende, depois a gente compra, mesmo sem ter ação, tá? Então no swing trade você pode comprar e ganhar na alta, ou você pode vender primeiro e ganhar na baixa. Isso é muito comum, aí você deve aprender, dá para ganhar muito dinheiro também. E aí você utiliza as modalidades de swing trade, que é para durar aí uma semana, um mês, para ganhar em torno de 30%, 40% num movimento de exaustão, né? Que o mercado subiu demais, ou então de pânico. Você interpreta através da própria análise sua que o mercado está em pânico, ou então ele está com muita euforia, tá? É importante você saber que na Bolsa de Valores, todas as emoções dos investidores estão precificadas no próprio preço. Parece um pouco estranho falar isso, né? O que significa? Por exemplo, a Petrobras está cotada a 35 reais. Todas as emoções dos investidores de ganância, de medo, de euforia, de pânico, depressão, estão ali no preço, já estão precificadas ali no 35 reais. Ou seja, se o mercado está com muita euforia, ela não deveria valer 35, e está numa ganância exacerbada, né, exagerada, chegou a hora de você vender. E aí o próprio indicador de ganância vai mostrar para você, tá? Importante você saber, além do swing trade, tem o position trader, que faz posição. Por exemplo, você quer investir daqui 10, 20 anos em boas empresas, você não quer pegar esse movimento de exaustão que eu falei, de pânico ou de distorção. Você quer comprar uma boa empresa e largar para seu filho, previdência, quer ganhar dividendos no longo prazo, não tem tempo de acompanhar, você faz um buy and hold ou position trader, que aí você vai deixar para 10 anos, 15 anos, 20 anos, tá bom? Aí ela vai oscilar bastante, né, nesse período, tanto para cima quanto para baixo. Você tem que ficar esperto, né? O investidor ele tem que saber que ele está comprando ações que vão subir e vão cair. Da mesma forma que sobe, pode cair também. E o position trade a gente costuma dizer que é para durar 10, 15 anos, ele não deve olhar o curto prazo, tá bom? Uma coisa importante, se você acha que o position trade é para você, é para deixar 10, 15 anos, não fique olhando a todo momento esse vai e vem da bolsa, tá? Pense que a bolsa de valores é como se fosse um imóvel. Você não compra um imóvel e fica ligando para o corretor, quanto está cotando aqui esse imóvel? Você não vai ficar ligando para o corretor toda semana. Da mesma forma, você não vai ficar olhando a cotação
da Bolsa de Valores a todo momento. Isso só vai deixar você preocupado. Você não vai ficar interferindo no preço. Você ficar ali o dia inteiro olhando no home broker, por exemplo, quero ver agora quanto está cotado a Hapvida, a BIF3, a Cielo. Não tem porquê. Só vale a pena você ficar acompanhando se você for um day trader, tá bom? E falando um pouco mais do day trader, a gente tem o scalper. O que é o scalper? O scalper tem um perfil ainda mais agressivo, de mais curto prazo, do que o day trader. Lembra que eu falei do day trader? Ele compra e vende durante o dia. Ele entra e sai no mesmo dia, pode demorar 1 hora, pode demorar 2 horas essa operação, depende muito do mercado. Ele oscila ali 5, 10%, pode durar 1 hora, como eu falei, às vezes até em segundos, dependendo da volatilidade do mercado. O scalper, ele é ainda mais cirúrgico, ele é ainda mais detalhista, ele vai pegar o fluxo do mercado. Por exemplo, vem uma notícia do payroll. Payroll é a taxa de desemprego dos Estados Unidos. Toda sexta-feira da primeira semana do mês tem a notícia do payroll, né? Às 9h30 da manhã. E aí o que acontece? O mercado ele fica eufórico, tá? Sai um indicador, sai que a economia dos Estados Unidos está mais aquecida, e geralmente cai aqui, as ações despencam, em poucos segundos você vê lá caindo 2%, 3%, e o dólar subindo 10 centavos, 20 centavos, é uma loucura. Nesse caso, o scalper, ele pode se aproveitar disso, ele fica se posicionando entre 9h28, 9h29, 2, 3 minutos antes dessa notícia das 9h30, e ele pode ganhar bastante, tá? Ou então ele interpreta através de alguns outros indicadores que o mercado vai subir para, sei lá, 30 pontos para cima ou 30 pontos para baixo o dólar ou índice, e ele também pode fazer essa operação scalper. Aí vai exigir de você um pouco mais de psicológico, porque pensa o seguinte, quanto mais curto o prazo, day trader, scalper, mais forte tem que ser o seu mindset, sua mentalidade. Porque na Bolsa de Valores você vai ser testado praticamente todo dia. Tá? O vai e vem da Bolsa de Valores, ele mexe com as suas emoções. Você acaba ficando um pouco eufórico, medroso, você teve lá, por exemplo, 2 perdas consecutivas, você já começa a desconfiar da sua habilidade. Putz, se eu perder 3 agora, eu vou perder, sei lá, 2, 3%. Aí você começa a criar algumas armadilhas mentais, tá? A gente aborda muito isso quando você quer se tornar um trader, tá? O trader, pessoal, só para diferenciar um pouco, o trader é mais curto prazo, o investidor é mais longo prazo. Então o trader, ele pode ganhar muito em poucos dias, tá? Pode dobrar o capital em poucos dias e até num dia só que você tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? E o emocional vai contar muito, principalmente a sua ganância e seu medo. É importante você manter a saúde mental em dia, é importante você manter a saúde física, principalmente, você ter bons hábitos, boa alimentação, cuidar do seu mindset, né? Por exemplo, você estiver nervoso um dia, você não deve operar. Se você quer se tornar um trader profissional, você tem que estar bem da cabeça, exatamente. Você não pode estar brigando com sua esposa, por exemplo, se você for um marido, ou então seu marido, né, se você for mulher, né? Inclusive, não existe um perfil, eu tenho que ser homem para operar. Não, tem nada a ver. Pode ser mulher, inclusive mulher tem geralmente uma habilidade maior ainda do que o homem, porque o homem ele é um pouco mais raivoso, mais vingativo, a mulher é um pouco mais pé no chão, mais centrada, né? O homem tem muito mais testosterona e ele acaba se tornando vingativo nas operações. Então, pessoal, a questão da mentalidade é muito debatida nesse mercado como trader. Você tem que estar bem posicionado, tem que ler livros de desenvolvimento pessoal, tem que procurar hábitos saudáveis, fazer meditação, por exemplo, ajuda muito, tá? Esportes, como eu falei, vai tirar hormônios ruins e vai cultivar hormônios bons, vai liberar serotonina, dopamina, vai tirar seu cortisol, seu estradiol, né? Faça você musculação, corrida, natação, crossfit, escolha qualquer esporte que te dá prazer. Não existe um esporte específico que vai te ajudar nessa profissão. Qualquer esporte que seja prazeroso para você, vale a pena, tá? Encaixe na sua rotina diária, faça de manhã antes do trabalho, ou na hora do almoço, ou então à noite, depende da sua rotina, né, no seu dia a dia, mas faça esporte e procure se alimentar bem. E se de preferência, meditação também, como eu falei, para limpar a mente, tá? Para você, na hora que estiver operando, focar no que você está fazendo. É uma dica que eu já dou para você na questão de mentalidade. Qual o público que pode virar trader? Você pode ser um trader profissional ou então um trader como segunda fonte de renda. E aí, por exemplo, trader profissional, ele geralmente vai parar de trabalhar
e vai ficar ali o dia inteiro acompanhando o mercado, né? O trader profissional que vive só do rendimento das suas aplicações. Ou então o trader que faz da bolsa segunda renda, ele pode, por exemplo, trabalhar de manhã e operar à tarde, ou então operar de manhã e trabalhar à tarde, né? Ele faz de acordo com a sua agenda. Uma coisa importante, será que você precisa ficar o dia inteiro acompanhando, vai e vem da bolsa, das 9 às 6 e ficar acompanhando notícia à noite? Não, definitivamente não. Você pode operar 2 horas por dia, você pode operar 1 hora por dia, meia hora, não tem exigência de horário. Isso é um mito que já quebramos agora. Não precisa operar o dia inteiro, não precisa se estressar. Eu, por exemplo, opero às vezes 2 horas por dia. Se eu tenho uma agenda um pouco mais folgada, eu vou operar 4. Depende muito. E outra coisa bem importante, o trader profissional ou então o trader que faz como segunda renda, ele não tem que ficar operando a qualquer momento também. Uma coisa importante, que quando a gente for falar de estratégia, a gente vai ensinar para vocês o ponto certo de compra e venda. Não é na hora que você tem para operar que necessariamente você vai operar, tá? Vou explicar de novo. Vamos supor, você tem das 10 da manhã às 2 da tarde, 4 horas disponíveis. Se o mercado tiver uma nhaca, você não tem oportunidade de compra e venda, não tem setup, não tem estratégia que diga para você que é o horário certo, que é o momento certo, nessas 4 horas, você deve tirar seu time de campo e sentar na mão. Não deve operar. Então, uma das coisas também que vem da questão da disciplina é não operar quando o mercado não dá oportunidade. Se você quer seguir como trader, você deve esperar o momento certo. A gente costuma comparar o trader como um sniper. O sniper, o que é? É o cara que fica lá em cima de um barracão, né? de um prédio grande esperando passar o inimigo numa guerra. Ele fica lá com a arma, uma AK-47, só esperando passar o inimigo. É como se fosse isso. Ele fica lá 2, 3 horas só esperando dar oportunidade. Então, na hora que chega a oportunidade do sniper, entre aspas, que é o inimigo, ele vai lá e atira e faz um headshot, dá um tiro na cabeça do cara. Então, ele esperou o momento certo de atirar. Assim você deve incorporar como trader. Você não tem que ficar operando a qualquer momento só porque você quer operar. Nem porque você tá, eu perdi ontem, hoje eu tenho que ganhar. Ou então, eu ganhei ontem, também quero dobrar meu capital. Você tem que tomar muito cuidado, porque ele vai desafiar você diariamente. Você tem que operar no momento que o mercado dá a oportunidade. E aonde que você vai encontrar essa oportunidade? Através dos próprios gráficos, né? Eu tenho aqui uma série de indicadores, book de ofertas, leitura do fluxo do mercado, eu tenho aqui médias móveis, eu tenho aqui VWAP, volume to-up. Não se preocupe em entender isso agora, só para dar uma introduzida. Níveis de suporte e resistência. Eu uso muito o price action também, que é a ação do preço, quando eu gosto de tirar, muitas vezes, os próprios indicadores para simplificar a minha análise. Não se preocupe em entender, esse é só um vídeo introdutório para você entender como é possível, tá? Então, a gente vai esperar o momento certo. Na hora que der entrada, a gente vai entrar. Nos próximos vídeos, você vai entender melhor essa estratégia e o quanto você pode ganhar, quanto você tem de risco, tá bom? Em uma operação. É importante a gente falar de gerenciamento de risco. O que é o gerenciamento de risco? Todo mundo quer ganhar, óbvio. E todo mundo quer ganhar o mais rápido possível. Se eu perguntar para você, quanto você quer ganhar agora? Você quer ganhar 10% em 2 minutos. Beleza, dá para ganhar? Dá. Só que qual o risco que você aceita tomar para ganhar esses 10% em 2 minutos? Você está disposto a correr esse risco? Isso a gente vai aprender. É muito importante. Gerenciamento de risco. Todo mundo quer ganhar no mínimo de tempo possível. Só que você tem que analisar o quanto você está disposto a perder. Quanto você tem de capital, que algumas pessoas chamam de banca, tá? Eu não gosto desse termo de banca, eu chamo de capital mesmo, dinheiro que você vai aplicar. Por exemplo, você põe R$1.000, tá? Quanto você pode ganhar? Depende do seu conhecimento, do que você vai fazer. Se você operar, por exemplo, scalper ou day trade, você pode dobrar esse dinheiro. Mas, se você quer dobrar, quanto você está disposto a perder? Sei lá, 20%, 30%? Não tem como eu falar isso agora. Vai depender da operação que você vai entrar. Cada operação vai oferecer o que a gente chama de relação de risco-retorno. O que é a relação de risco-retorno? É o quanto eu estou disposto a correr de risco em relação ao quanto eu estou disposto a ganhar, né? Quanto maior o ganho e mais rápido, maior pode ser esse risco. Pode ser, tá? Não é uma fórmula pronta. Cada operação vai ter uma relação de risco-retorno. Mas eu não quero encher agora nesse vídeo de muito conteúdo técnico, tá?
Eu só quero mostrar para vocês que a profissão trader, ela é difícil, como qualquer profissão, mas uma coisa você tem que pôr na cabeça, é possível. Se tem trader que faz dinheiro, que opera, que ganha dinheiro disso, ganha dinheiro com isso, seja em ações, seja em criptomoedas, seja em forex, seja em derivativos, BMF, qualquer tipo de ação, qualquer tipo de ativo financeiro que tenha gráfico, se existe trader profissional ou então que faz como segunda renda, é porque é possível. Se existe isso, você também pode conseguir. Tire agora da cabeça que precisa ser muito profissional, que precisa ficar o dia inteiro enclausurado numa sala. Eu tenho aqui um notebook e uma tela de computador. Já é o suficiente. Se você quer operar no celular, dá para fazer também? Tá. Mas eu não recomendo se você quer seguir como trader, como profissão. O celular, a gente costuma dizer que é mais para checar seu extrato de conta. Se você é um buy and hold, um swing trader, ok, até dá para fazer. Então o celular é mais para você acompanhar um movimento da bolsa, mas não para operar de forma profissional. Um notebook já vai ajudar bastante, de preferência uma segunda tela. Você acopla, coloca ali o espeta no HDMI, tá tudo certo, né? Liga um outro monitor, se você tiver 3 telas, melhor ainda, né? Mas desde que isso não traga um prejuízo emocional para você. Tem que mensurar sempre o seu nível de estresse. Eu estou ganhando 10% ao mês. Você chega para mim depois de 3 meses. Milton, eu estou ganhando 10% ao mês, tá bom? Só que se você começar a deteriorar, a estragar sua saúde, a estragar suas relações pessoais, você não conversa mais com seus filhos, não participa de nenhuma, sei lá, uma gincana, um futebol dos seus filhos, não acompanha o crescimento, fica lá bitolado o dia inteiro, o seu pilar da sua vida, da relação pessoal já está lá embaixo, não vale a pena você ganhar esse dinheiro. Você tem que então equilibrar, tá? O trader, ele dá liberdade geográfica e de tempo. Você pode operar lá no Japão. Se você tiver internet lá no Japão, até no Monte Everest, você pode operar. Dando um exemplo bem drástico aí para vocês, mas tendo internet, uma boa conexão, como eu falei, um computador bom, tá? Um notebook bom, você leva ele para qualquer lugar, você pode operar da onde você quiser. Não tem barreira geográfica e nem de tempo. Se você quiser operar no horário do fuso horário do Japão, claro que você vai ter que regular seu sono, porque lá daí vai ter o horário inverso aqui do Brasil, tá? As ações, elas negociam das 9 até as 18 horas. Você pode enviar ordens no horário de fechamento, fora desse período, mas não dá para você fazer day trade, por exemplo. Agora, se você chega para mim, Milton, eu só quero comprar uma ação e deixar lá para longo prazo, pode fazer isso, tá? Tem formas até mais inteligentes de você fazer esse tipo de investimento, que é comprar e segurar e deixar ele. Isso a gente pode aprofundar no próximo vídeo, que você potencializa o seu retorno e diminui ainda seu risco de uma grande queda, tá? Existem vários instrumentos que potencializam seu retorno e diminuem o seu risco, tá bom? Então, para finalizar, mentalidade que você precisa ter para investir na bolsa é de alta performance, tá bom? Em tudo na vida, na verdade, alta performance. Como que você obtém alta performance? É o pensamento de excelência. Você está aqui evoluindo cada dia, todo dia você vai se descobrindo, vai descobrindo suas fraquezas. Na hora que eu estou clicando lá no mouse, eu estou comprando e vendendo, eu estou sentindo um pouco de euforia. Eu começo a entrar com uma posição, comprar mais contratos ou mais ações que eu deveria. Eu estou fugindo do meu gerenciamento de risco, da sua estratégia. Isso você vai todo dia se aprendendo a se melhorar. Tá? Por exemplo, às vezes você entra numa operação que ela seguiu exatamente a sua estratégia, mas deu prejuízo, mesmo que controlado, deu prejuízo. Vamos supor, você comprou Petrobras e tudo dizia que ela ia subir, ela caiu 2%, você perdeu. Aí você é desafiado, você fala, caraca, perdi 2%, a minha estratégia é ruim. Não necessariamente, você tem que ver que às vezes o mercado não vai de acordo com o que você queria, tá tudo certo, saiu da operação, vamos partir para a próxima, tá? Existe análise gráfica, que é a que a gente utiliza mais no dia a dia. Existe análise fundamentalista, que é quando você olha a saúde da empresa. Por exemplo, balanço, DRE, né? Você olha toda aquela balanço contábil e tenta entender se uma empresa está super avaliada, né? Super faturada ou super desvalorizada, né? Ela deveria valer mais do que ela está valendo hoje. Essa análise fundamentalista. Análise técnica ou análise dos gráficos, né? Você já deve ter ouvido falar de candlestick, suporte e resistência, médias móveis, Fibonacci. Existem vários indicadores dentro da escola da análise técnica ou gráfica. Ela procura encontrar o momento certo da compra e venda, tá
tá bom? E aí a gente tem várias estratégias que a gente vai aprofundar nas próximas aulas, tá bom? Um dos grandes erros conceituais é você querer resolver sua vida rápido na bolsa. Não é bem por aí. É uma profissão, você deve encarar com seriedade, é como se fosse um negócio próprio. Negócio próprio, você precisa ter habilidade de empreendedor, precisa ter capital para investir, não pode perder esse capital. Você tem que ter habilidade de gerir pessoas, tá? No caso de um empresário, e você não pode deixar o seu fluxo de caixa desbalanceado, você não pode perder dinheiro, senão vai acabar seu dinheiro, você vai ter que fechar o negócio. Da mesma forma, é assim como trader, tá bom? A gente vai se aprofundando nos próximos vídeos. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.